Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 16, React, o que empena os discos de freio do carro. Disco de freio, pessoal, ele é de metal, ele é de uma liga de aço. Aqui varia inclusive a composição de cada disco de freio, de cada marca, de cada fabricante, por aí vai. O colega se atrapalhou com as palavras, né? Provavelmente ele queria dizer que o disco de freio é feito de uma liga de ferro carbono, não de uma liga de aço, né? Que quem segue o Cilindro Mestre já sabe que a maioria dos discos de freio é feita de ferro fundido cinzento e não de aço. O sistema de freio, os discos, eles se empenam quando há um resfriamento abrupto e irregular. Então, por exemplo, você está descendo uma serra ali, tá bonitinho, não sei o que, o sistema de freio vai ganhando temperatura. Do nada, ali no final da serra, você encontra uma poça de água, você fala, eu vou passar ali, bum! Pronto. De um modo geral, isso é o suficiente para empenar um sistema de disco de freio, por exemplo. Novamente, vamos utilizar o diagrama de ferro-carbono, né? Onde no eixo horizontal você tem a porcentagem de carbono em relação ao peso, né? No eixo vertical a temperatura e as delimitadas aqui as áreas, né? As regiões com as estruturas moleculares aqui. Então, para o nosso caso aqui, a gente tem um ferro fundido, né? Que deve estar em torno de 3 a 3,5% de carbono na massa total. Então, ele tem uma linha aqui e você vai trabalhar em cima dessa linha. Então, a gente vê o quê? Que de 0 a 723 graus, você tem uma estrutura molecular só, ferrita mais cementita. Depois do 723 é austenita mais cementita. Então, após os 723 graus, você tem um empenamento porque você troca a estrutura molecular do material do disco de freio. Não tem nada a ver com resfriamento, tem a ver com aumento de temperatura. Então, o fabricante ele faz o dimensionamento do disco para atingir por volta dos 700 graus. Né? Ele tem uma folga aqui e não tem nenhuma mudança de estrutura molecular do disco. Então, esse caso de resfriar e o disco empenar não comprova cientificamente. Agora vamos dar uma olhadinha nos comentários do vídeo aqui. Eu achei um muito interessante, né? Feito aqui logo que o vídeo foi publicado. E foi escrito assim: eu gostaria de saber onde você tira essas conclusões. Adoraria conhecer suas fontes, pois suas conclusões fogem de tudo que eu já tenha visto. Discos de freio comum são feitos de ferro fundido cinzento. O dimensionamento do disco é feito para que o mesmo não exceda os 700 graus, pois acima dessa temperatura, sua estrutura molecular sofre alterações que levam ao empenamento do disco. Portanto, é exatamente o contrário do que você afirma. Posso assegurar que somente resfriar os discos não levam ao empenamento em hipótese alguma. Gaste algumas horas e procure no Google diagrama ferro-carbono fundido e daí fica simples de entender. Se mesmo assim não entender, eu te explico. Eu fiz umas continhas com fórmulas de segundo grau, que é igual a mc ΔT, e cheguei às conclusões interessantes. Acompanhe. Está bem complexo aqui. Um copo de água com 300 ml a 25 graus Celsius consegue retirar 43 graus Celsius do disco de freios do seu Corsa. 43 graus não fazem nem cócegas em 4 kg de ferro fundido. Tá certo. Você afirmou que jogar um copo de água no disco provocaria empenamento, mas não muda nada no disco, nadinha. O fenômeno do superaquecimento do disco e da vibração resultante é conhecido como Juder. Quem escreveu isso aqui entende freio. Procure Brake Juder no Google. Vale a pena estudar um pouco antes de publicar alguma coisa. Se não fala inglês ou não entender nada, eu posso te ajudar. Não acredita em mim? Faça contato com fabricantes de disco. Geralmente prestam um bom suporte, principalmente para jornalistas. Só não deixe o vídeo assim, pois está fazendo um verdadeiro desserviço aos desavisados. Não leve para o coração, não leve a mal. Abraço. O rapaz aqui
sabe o que escreveu, né? Ele falou aqui de judder. Judder é o que você sente no carro quando você tem um disco empenado. É a vibração que você vai sentir. Pode ser tanto no volante quanto no pedal, né? Por causa do empenamento do disco. E realmente aqui, né? A gente acreditar que um copo d'água vai empenar um disco de freio. Será que a gente tem uma coisa tão sensível assim dentro do carro, né? Um carro, sem imaginar, aí eu fico imaginando aqueles carros de rally, né, que passa em curso d'água, o pessoal do off-road que anda bastante, só com o carro dentro d'água, na lama. Então, como é que eles vivem, cara? Os discos de freio desses carros são de que jeito, entendeu? Então assim, não faz mesmo sentido isso aí. Agora tem duas respostas também interessantes aqui. O rapaz aqui não entendeu, né, que o judder, o que é o judder, e está tentando fazer uma correção aqui entre a temperatura do disco e o freio quente, né? Pena aqui que ninguém respondeu para ele. Agora tem mais um outro Einstein aqui, né? Afirmando que não empena mesmo com pouca água, mas se for com bastante água, né? Se você fizer mesmo um resfriamento abrupto, ele vai empenar. Para você ver que não adianta explicar muita coisa, que tem gente que não quer entender. Mais uma pessoa atenta aqui, né? Boa tarde, legal o vídeo. Só um adendo, o disco de freio é feito de ferro fundido, normalmente liga cinzento e não de aço. Até aqui ele foi bem, né? E daqui saiu uma teoria que também não se comprova. Ele está colocando o problema do empenamento em pastilha. Eu não vou nem ler isso aqui. Mais um aqui, né? Que dá um depoimento legal. Está falando que cansou de trocar os discos do Up. Ele empena sem jogar água, apenas fadigando mesmo. Galera que tem Up T6 sabe que é crônico esse empeno. Então aqui vai de encontro que a gente já falou, né? O que está acontecendo aqui? Quando ele diz fadigando, o que é? Provavelmente ele está dando fade, né? Ele está usando aí agressivamente o freio está esquentando, está passando aqueles 723 graus e aí acontece o que a gente já sabe, o disco empena. Então isso está de acordo com a realidade. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.